Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou explicar brevemente, tá? Eu sou a professora Flávia. Qual é a influência da cultura, da filosofia na cultura e nas organizações, tá? Não vai ser um vídeo longo, eu vou ler só um trechinho, vou explicar bem rapidinho. A gente vai usar aqui um trechinho dessa obra, tá bom? História da Filosofia dos Pensadores. É um livro que eu utilizo, eu ganhei faz muito tempo da minha amiga Michelle. E me ajuda muito nas minhas aulas. Enfim, aqui nesse livro, ele vai discorrer e vai explicar muito bem, ele vai apresentar muito bem a argumentação sobre o surgimento da filosofia e como que essa interferência, essa sistematização acontece aqui, né, na origem da polis. Então, tem um trechinho aqui na página 16 que ele vai falar assim, ó. Essa página 16 é o nascimento da filosofia, a Revolução Grega, tá? Aí ele tem como subtítulo Micênios, Dórios e a Idade das Trevas. Tem alguns historiadores que já não usam mais esse termo, mas aqui neste livro, nesta obra, nesta tradução, está a Idade das Trevas. Então, eu vou me ater a esta obra, tá? Então, eu cito: transformações decisivas dão-se no plano político. A realeza desaparece e o poder político passa a ser controlado por uma aristocracia de ricos proprietários de terras. O resultado é o fim da unidade política que o rei encarnava. Sem essa unidade, a sociedade passa a ser vista como um lugar de desordem, de conflitos entre os variados grupos sociais, das famílias aristocráticas entre si e entre a aristocracia e as camadas mais pobres da população. Como recuperar a ordem e a harmonia perdidas? Como preservar a unidade e a coesão da comunidade se não existe rei? A organização da polis impõe-se. Polis é cidade, gente. Aos poucos, como resposta a essas perguntas, e aí o novo subtítulo, o desenvolvimento da polis. Na origem da polis, porém, encontram-se outros fatores. A partir do século VIII a.C., o renascimento do comércio, que ganha impulso ainda maior com a invenção da moeda cunhada, acaba com o isolamento das aldeias. Porque com a invenção da moeda, não era necessário trocar um objeto por outro objeto. Eu plantei arroz, eu quero feijão, então eu tenho que transportar as sacas. Se eu tenho moedas, eu posso pegar uma bolsinha com moedas e trocar por moedas, né? Isso levava a uma união que acaba por dissolver as antigas linhagens tribais. Porque se tinha nesse período anterior o comércio através do quê? Desses acordos, porque algumas regiões tinham determinada condição de produzir X coisas e outras Y coisas. E acabavam fazendo acordos. A sociedade torna-se mais complexa. Deixa de ser um aglomerado de agricultores e artesãos, o demos reunidos em torno do Palácio Central. Também, o centro da cidade sofre uma mudança radical. Passa a ser a ágora. Ágora é um comércio, tá? É uma praça. E nessa ágora tem um púlpito, onde as pessoas vão lá, não são todas as pessoas, somente aqueles que têm condição de estudar, de falar, de dar um recado,
sobre uma lei, algo assim, ou de discorrer alguma coisa para ensinar, tá? A praça pública onde acontecem as transações comerciais e as discussões sobre a vida da cidade, a começar por sua defesa. O acesso à ágora torna-se cada vez maior, estendendo-se com a instituição da democracia. Aí eu faço um adendo aqui. Democracia. Neste período, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. Escravos, mulheres não eram cidadãos, tá? Então, o que eu disse anteriormente, quando lemos filosofia, temos que fazer a imersão no tempo e espaço daquilo que estamos estudando, para que a gente possa ter uma compreensão eficiente e eficaz daquilo que a gente precisa compreender, tá? Então, a democracia aqui é um processo de decisão daqueles que estão no processo, que estão no poder, tá? Não tem mais o rei, mas existe o quê? Um processo de tomada de decisão dessa cidade. E aí, quem que decide? Os aristocratas. E quem são eles? Não são as mulheres, não são os pobres, não são os escravos, né, gente? A todos os que têm direito à cidadania. Ou seja, habitantes do sexo masculino, adultos e que não sejam estrangeiros ou escravos. Clareou aí, gente? Essa nova forma de organização social e política é a polis, cujas características, segundo o historiador francês Jean-Pierre Vernant, são a supremacia do logos. Logos é lógica, que significa a palavra discurso e razão, pois a decisão sobre os assuntos públicos depende apenas da força das palavras dos oradores, cuja condição social e econômica não é mais levada em conta. O caráter público das discussões políticas, que deixam de ser privilégio de grupos, as leis são elaboradas em conjunto e depois escritas para que todos possam conhecê-las. A ampliação do culto, uma vez que a religião já não é um saber secreto de reis e sacerdotes, mas sim algo afeito ao Estado, público, acessível a todos. E eu vou finalizar com esse trechinho, tá? Para a gente poder discutir na nossa aula. Essa revolução política foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento humano. Na polis, com os cidadãos em pé de igualdade, vence quem sabe convencer. É preciso valer-se exclusivamente do raciocínio e da correta exposição de ideias, em suma, do logos. Essa fórmula de raciocinar, de falar e até de polemizar não se limita à política, porém passa a ser o critério para pensar qualquer coisa. E aí, a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!